Olá, boa noite. Hoje é 16 de setembro de 2025. Eu sou o William Galvão e o Direto do Plenário está no ar. Em instantes, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral darão início à sessão plenária de hoje. 14 processos estão na pauta de julgamentos. O primeiro item trata de recurso contra a decisão do TRE de São Paulo, que rejeitou a ação ajuizada pelo Partido Liberal contra Rodrigo Falsetti e Marcos Luiz Tucamantel. Eles foram eleitos prefeito e vice-prefeito de Mogi Guaçu, em São Paulo, nas eleições de 2024. No caso, o partido alegou abuso de poder político e conduta vedada praticada por meio da doação de terrenos municipais em ano eleitoral para um clube e uma igreja, com suposta exploração da fé dos eleitores. O relator, ministro André Mendonça. Outro item trata de recurso contra a decisão do TRE da Bahia, que envolve Rosângela Valentim de Jesus, candidata ao cargo de prefeita do município de São Francisco do Conde, e a coligação Coragem para Mudar. Eles foram condenados ao pagamento de multa solidária no valor de R$ 5.000 pela prática de impulsionamento de propaganda eleitoral negativa decorrente de críticas contra a concorrente nas eleições de 2024. O relator é o ministro Floriano de Azevedo Marques. A Justiça Eleitoral realiza até amanhã em Belém, no Pará, o Fórum Nacional Ver Democracia. Os debates envolvem os desafios diante das mudanças climáticas, com foco na preparação para as eleições de 2026. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, participou nesta segunda-feira da abertura do evento. A ministra ressaltou que o Brasil é referência na realização de eleições. Nós somos uma das 4 ditas maiores democracias no mundo pelo número de eleitores e por manter as instituições funcionando de maneira adequada, de maneira devida, mas nós somos a única que no mesmo dia, no mesmo período de tempo, todas as eleitoras e eleitores brasileiros sabem onde vão votar, qual é a recepção que ela vai ter, que essa pessoa vai ter, qual é o resultado, logo depois, nas eleições de 2024, 2 horas e 10 minutos depois de terminado o segundo turno de eleição, nas capitais, nos municípios que tiveram o segundo turno, eu anunciei ao Brasil que a eleição estava terminada. E isto é único. Para se ter uma ideia, há pouco tempo atrás, no mês de junho, na Suécia, com 72 países ali representando, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, disse que o Brasil é que teria que falar em último lugar, porque o Brasil era modelo e exemplo, e o Brasil foi assim considerado. A ministra destacou que não há democracia sem a participação do povo. Quem faz democracia não é o Tribunal Superior Eleitoral, não são os tribunais regionais eleitorais, não são os candidatos que vão comparecer, numa média talvez até de 30 mil pessoas, se candidatando aos 6 cargos que vão ser postos no ano que vem à escolha de brasileiras e brasileiros. Quem faz democracia é o povo, é o cidadão, é a cidadã, é cada um de nós, é todos nós juntos. Não há democracia sem povo participando, sem povo atuando e sabendo que, seja qual for a história brasileira que nós tenhamos tido até aqui, quem produz a história do povo é o próprio povo, desde que haja democracia. A presidente do TSE destacou a importância de aceitarmos as diferenças e que elas fazem parte de um ambiente verdadeiramente democrático. Nós precisamos de ter um ambiente de humanidade digna para que a gente possa considerar a vida uma aventura e não um ônus. E esta aventura que a gente quer para a gente é preciso construir em conjunto. É preciso que todos nós tenhamos a oportunidade, cada um se dê e dê ao outro também a oportunidade de sermos felizes. Nós podemos fazer escolhas diferentes, fazemos escolhas diferentes. Isto não significa que a diferença seja ruim ou que a diferença seja algum gravame a cada um de nós. Bem diferente disso. Nós temos o direito de sermos iguais porque somos iguais em nossa dignidade humana. E temos o direito de ser únicos, portanto diferentes, na identidade de cada um.
E é a soma dessas identidades diferentes que constrói uma sociedade de pessoas que são iguais em dignidade. Carmen Lúcia ressaltou que a democracia é um direito fundamental. Mulheres, como outros grupos sociais e políticos, mas nós mulheres cansamos de saber o que é isso. A escolha é feita e dizem, pode deixar, não tem mulher aqui, mas eu sei o que é melhor para você. Sabe não, eu costumo dizer. Quem sabe de mim sou eu. Como diria Gilberto Gil, aquele abraço. Eu quero dizer o que eu sei e que eu quero para mim. É isso a liberdade. É isso a liberdade da mulher, é isso a liberdade do homem, é isso a liberdade que não importa absolutamente cor de pele, que não conta nada, porque a igualdade não tem essa espessura. Liberdade da humanidade, a igualdade é própria da humanidade. E sem esses espaços de escolha, nós não temos democracia, nem dentro de casa, nem na escola, nem no trabalho, nem na política. É preciso exatamente que haja esta construção democrática permanente. E é com isso que nós contamos, e por isso é que nós hoje dizemos no direito constitucional que democracia é um direito fundamental. A ministra lembrou ainda que a democracia deve ser construída e fortalecida no nosso dia a dia. Eu sou de uma geração que viveu sob uma ditadura. Eu, como não me canso de lembrar, eu fiz prova de direito constitucional com o Congresso Nacional fechado em abril de 77. Eu sei ainda hoje a minha memória física do impacto daquilo e do desmerecimento que era para nós brasileiras e brasileiros. Eu tirei um título de eleitor, mas não podia votar porque eu morava numa capital, Belo Horizonte, e a cidadã da capital era de menor valia e, portanto, ele não poderia votar. Nós lutamos na minha geração para votar até para o diretório acadêmico da Faculdade de Direito, que era proibido votar. Hoje eu vejo que as pessoas consideram, principalmente os jovens da minha casa, os jovens das minhas salas de aula, como se fosse óbvia a democracia. Não é. A vida não é óbvia. A gente luta pela vida todo dia. A gente tem uma dor qualquer, uma dificuldade qualquer e procura um jeito de rapidamente saná-la. Portanto, não é possível se permitir viver sem confiança no outro, porque aí a vida se torna mesmo um ônus muito grande. E é com confiança que a gente constrói gerações e gerações de democratas que podem contribuir para o aperfeiçoamento da humanidade. A abertura do evento coincidiu com o Dia Internacional da Democracia. O repórter Estevam Furtado nos mostra que essa é uma palavra que não tem a ver só com eleições, tem a ver com o que fazemos todos os dias. Você já parou para pensar de onde veio a palavra democracia? A resposta está na Grécia. Afinal, democracia vem do grego. Calma, não sou eu que vou te explicar. Vamos deixar essa missão para um verdadeiro grego. Por isso, nós estamos na Embaixada da Grécia para entender melhor o beabá desse conceito. Embaixador, explica pra gente a origem da palavra democracia. Demos, que é o povo, e a palavra kratos, kratia, que é o poder. O povo tem o poder. A palavra e também o regime se inventaram em Grécia Antiga e, mais concretamente, na cidade de Atenas. Agora que a gente já sabe de onde veio a palavra, chegou a hora mais importante: entender o que ela significa no dia a dia das pessoas. Porque democracia não é só uma palavra bonita. Democracia é sobre gente. Então, bora ouvir o povo? Liberdade e transparência. Duas palavras muito importantes. Por que você escolheu elas? Porque o sistema democrático, ele visa a ser a voz do povo, ser o poder do povo e garantir os direitos fundamentais.
como o voto, liberdade também de expressão. Se você não tiver a liberdade, essa liberdade ser respeitada, você não está no regime democrático. Diálogo e inclusão. Democracia é uma forma de ouvir a todo mundo, né? E por isso também você colocou inclusão. Também inclusão. Eu acho que só através da democracia a gente consegue ter mais justiça social, ter mais paz. Eleições e soberania. As eleições, elas são fundamentais para que o povo possa exercer o seu poder democrático no nosso país soberano. Soberania e povo. Porque democracia sem a participação popular não existe. 15 de setembro é Dia Internacional da Democracia. A data foi criada porque em 1997, 128 países, incluindo o Brasil, assinaram a Declaração Universal da Democracia. O documento define os princípios básicos da democracia. Um deles é a realização de eleições livres e justas, para permitir que a vontade do povo seja expressa periodicamente. Democracia não é algo que ficou no passado, na Grécia Antiga. É presente e futuro e depende de todos nós. Ζήτω η μέρα της δημοκρατίας. Feliz Dia Internacional da Democracia. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, pediu vista para se decidir se a corte pode ou não analisar recurso apresentado sem advogado e fora do prazo. O relator do recurso é o ministro Antônio Carlos Ferreira. Acompanhe a reportagem de Carolina Chaves. O recurso foi apresentado por Isabelle Monteiro Alcântara Pereira para contestar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, que havia determinado o pagamento de R$ 5.000 de multa por impulsionamento pago de conteúdo eleitoral fora do prazo. O objetivo era favorecer a candidatura do marido dela para a prefeitura do município de Junqueiro, em Alagoas, em 2024. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, manteve decisão com base em súmula, jurisprudência da Corte Eleitoral e do Superior Tribunal de Justiça, de que não cabe analisar o recurso especial, porque a autora apresentou o pedido na Corte sem advogado. Verifico que a recorrente foi devidamente intimada para regularizar a representação processual e, no prazo concedido, apresentou subestabelecimento com data posterior ao recurso especial, documento que não possui validade jurídica para suprir a exigência formal. O ministro Floriano Peixoto divergiu do relator para manter a análise do mérito. Segundo ele, os prazos eleitorais são mais tolerantes que de outras justiças, porque o interesse vai além do autor da ação. Além disso, a falha na representação processual não foi apontada pela primeira instância eleitoral. A jurisdição eleitoral, em regra, ela trata de controvérsias que transcendem os interesses das partes. Eles tocam a soberania popular exercida pelo voto e interesses maiores, o que torna ou tornou a tradição desta justiça eleitoral um tanto mais tolerante com relação à representação, não tolerante no sentido da representação sem mandato, mas da demonstração formal dos poderes outorgados pela parte. O julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do ministro Nunes Marques. O Tribunal Superior Eleitoral manteve multa a prefeito de Imperatriz, no Maranhão, por propaganda irregular nas eleições de 2024. Rio do Amaral foi multado por realizar derrame de santinhos, material de campanha com a foto do candidato, próximo a locais de votação no dia do pleito. Ao analisar o caso, o TRE maranhense verificou que o candidato teve prévio conhecimento sobre a propaganda irregular, já que a distribuição do material de campanha era a responsabilidade dele. Ao recorrer ao TSE, Rio do Amaral solicitava o cancelamento ou, ao menos, a redução da multa. Para o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais e com a devida fundamentação. Segundo o ministro, não houve, portanto, ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na decisão do TRE. Os ministros analisaram 2 recursos sobre sucessão de suplentes no Pará. Ao negar os recursos, o TSE destacou que a competência para tratar desse assunto é da Assembleia Legislativa Estadual. Mais informações com Pablo Lemos.
O caso na Assembleia Legislativa do Pará envolve 2 suplentes que disputam a vaga deixada pelo deputado estadual Antônio Carlos Cunha de Sá, eleito em 2022. Nas eleições de 2024, ele renunciou para se tornar prefeito do município de Marabá, no interior do estado. Essa mudança de cargo também envolveu uma troca de partido. Antônio Cunha foi eleito deputado pelo hoje extinto Partido Social Cristão, mas migrou em 2023 para o Partido Liberal, depois que o antigo partido dele não alcançou a cláusula de desempenho e foi incorporado ao Podemos. Com a renúncia de Cunha, a Assembleia Legislativa do Estado empossou o primeiro suplente do PSC, atualmente filiado ao Podemos. Foi aí que a discussão se instalou na Justiça Eleitoral paraense, que determinou a extinção do processo sem analisar o mérito. Em um dos recursos apresentados ao TSE contra essa decisão, um dos suplentes alegou que a vaga deveria ser preenchida por ele, por ser o primeiro do Partido Liberal, no qual Antônio Cunha estava afiliado quando desocupou o cargo. Já o primeiro suplente do Podemos na Assembleia Paraense defendeu que a vaga pertence a ele. O Tribunal Superior Eleitoral definiu a questão. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que não há como a Justiça Eleitoral atuar no caso específico. A lista de convocação dos suplentes é fixada pela Justiça Eleitoral no momento da diplomação, havendo falar em fixação de competência dessa Justiça especializada para avaliar eventual desacerto por parte do presidente da Casa Legislativa, na hipótese em que o caso se imbricar com eventual infidelidade partidária, o que não é a hipótese dos autos. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade, o que confirmou a decisão da Justiça Eleitoral do Estado e reforçou a jurisprudência do TSE sobre o assunto. O Tribunal Superior Eleitoral ratificou uma decisão que reforça o combate à desinformação nas campanhas eleitorais. A Corte manteve a multa a um prefeito e ao vice por distorcerem a fala de um deputado para atacar um adversário político. A sessão foi presidida pelo ministro Nunes Marques. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A desinformação durante a campanha eleitoral pode gerar multa. A decisão foi reafirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que manteve a punição para o prefeito de Colatina, no Espírito Santo, Renzo Vasconcelos, e o vice Rogério da Silva Rezende, eleitos no ano passado. Eles terão que pagar uma multa de R$ 5.000 por propaganda eleitoral irregular em 2024. Segundo o processo, durante a campanha, eles divulgaram em rede social que o parlamentar Sérgio Meneghelli havia dito que sofria ameaça por apoiá-los, insinuando que a ameaça vinha do adversário político. A decisão do TSE, que foi unânime, deixa claro que o uso de artifícios publicitários para enganar o eleitor e prejudicar a imagem de um adversário é ilegal. A Corte entende que a liberdade de expressão não pode ser usada para espalhar mentiras ou fatos fora de contexto com a intenção de influenciar o resultado da eleição. Para o relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, a publicação compromete a transparência do processo eleitoral e ressaltou: a Justiça Eleitoral proíbe o uso em propaganda de conteúdo fabricado ou manipulado que espalhe fatos inverídicos ou descontextualizados que possam prejudicar a lisura da eleição. Presidentes de TRS de todo o país estiveram na sede do TSE em Brasília para tratar das eleições do ano que vem. Os detalhes com o repórter Max Souto. 22 presidentes de tribunais regionais eleitorais participaram de um encontro com a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, para alinhar a gestão das eleições gerais de 2026. A reunião foi na sede da Corte Eleitoral em Brasília. No encontro, foram discutidas estratégias e ações para melhorar a prestação do serviço ao eleitorado, incluindo a intensificação do cadastro biométrico, necessário para reduzir riscos de fraudes, o aumento da acessibilidade nas sessões eleitorais para pessoas com deficiência e a redução no tempo de votação, tendo em vista que em 2026, cada eleitora ou eleitor terá que registrar 6 votos na urna eletrônica. Estudantes participaram de uma eleição simulada para aprender sobre a importância do voto e da democracia. Repórter Beatriz Souza.
A primeira edição do programa Nosso Parlamento mobilizou 21 escolas de 12 regiões administrativas do Distrito Federal. A iniciativa é da Câmara Legislativa em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do DF. Todos esses alunos do ensino médio da rede pública do DF vivenciaram de perto o processo eleitoral, muitos deles pela primeira vez. O objetivo principal do projeto é promover a formação cidadã dos estudantes por meio de uma eleição simulada para jovens deputados distritais. Mais de 14 mil estudantes participaram da eleição para escolher 24 jovens parlamentares. Foi muito bom para a gente ter um conhecimento maior, sobre a questão da política, principalmente para o próximo ano, para a gente ter consciência do nosso voto e poder votar conscientemente. A eleição simulada foi um ensaio para as eleições gerais de 2026. Uma oportunidade para aprender sobre a importância de votar. Como eu tratei com alunos de terceiro ano, que já tem na faixa de 17, 18 anos, e eles já vão poder estar aptos para votar o ano que vem, foi bem interessante apresentar o processo eleitoral, até porque eles nunca participaram. Você vai acompanhar a partir de agora a sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Ministra Carmen Lúcia já de volta de Belém do Pará, onde acompanhou a abertura do Fórum Ver Democracia para presidir mais uma sessão no TSE. Já todas as pessoas presentes, podemos nos assentar. Declaro aberta esta sessão, terça-feira, dia 16 de setembro de 2025, deste Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os senhores membros da Casa, o ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, o ministro André Mendonça, a senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral Isabel Galotti, o ministro Antônio Carlos Ferreira, o ministro Floriano de Azevedo Marques, a ministra Estela Aranha, cumprimento o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogados, juízas, desembargadoras, cumprimento de uma forma muito especial e carinhosa os presentes neste plenário, professores e estudantes dos cursos de Direito das seguintes instituições: Centro Universitário Arnaldo Horácio Ferreira de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, o Centro Universitário Leonardo da Vinci, de Indaial, Santa Catarina, e o Centro de Estudos Superiores de Maceió, SESMAC, de Maceió, Alagoas. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todas e todos aqui. Esperamos que essa seja uma sessão proveitosa para todos. Na sessão administrativa, eu apregou da relatoria do ministro André Mendonça a lista tríplice número 0600-290-83, procedente de Aracaju, Sergipe, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e como advogados inscritos, nós temos Breno Bergson Santos, Alberto Mainar de Araújo e Thaisa Ribeiro Nunes Fontes. Esta lista foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral Sergipano e busca-se o provimento do cargo de juiz efetivo na classe de advogado. Com a palavra o eminente ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, minha saudação a Vossa Excelência, em vosso nome também os eminentes ministros e vice-procurador-geral eleitoral, também todos aqueles que nos acompanham, em especial os alunos e professores das instituições de ensino já nominadas. Senhora presidente, trata-se de lista tríplice, proveniente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Sergipe, destinada ao preenchimento da vaga de juiz titular na classe dos advogados, decorrente do término do primeiro biênio Dr. Breno Bergson Santos. A lista é composta pelo próprio Dr. Breno e também pelos juristas Alberto Mainar de Araújo e Thaisa Ribeiro Nunes Fontes. No caso, a análise da assessoria consultiva deste Tribunal Superior Eleitoral assinalou que os candidatos preenchem os requisitos objetivos previstos na Resolução 23517 de 2017 deste TSE. Foi publicado o edital de que trata o artigo 25, parágrafo 3º do Código Eleitoral,
e o prazo para a manifestação dos interessados transcorreu em habeas. Ressalto apenas, senhora presidente e eminentes ministros, que no caso desta lista, a comunicação da vacância feita pelo TRE de Sergipe ao TJ local ocorreu no dia 18 de março do corrente ano, antes, portanto, da vigência da Resolução 23.746, que trata da política de paridade do gênero na composição dos tribunais regionais eleitorais. Embora tenha sido aprovada a referida resolução no dia 11 de março, o artigo 3º dela estabeleceu que a norma entraria em vigor na data da sua publicação, o que ocorreu no dia 28 de março. Ou seja, considerando o que foi decidido por esta Corte no âmbito da questão de ordem na lista tríplice 0600 26570, proveniente do Rio de Janeiro, de minha relatoria, não há, nesse caso, de se cogitar da incidência daquela resolução, pois, como dito, ela foi publicada posteriormente ao encaminhamento à abertura da vaga correspondente. Neste caso, portanto, ante o exposto, eu voto no sentido de determinar o encaminhamento da lista em questão ao chefe do Poder Executivo Federal, Presidente da República, nos termos do artigo 120, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, reconhecendo assim a regularidade da lista que nos foi encaminhada e, ora, propõe o endereçamento ao chefe do Poder Executivo. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O eminente ministro relator, André Mendonça, tem como válida a lista e determina o encaminhamento ao presidente da República para nomeação. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista tríplice ao presidente da República para escolha e nomeação nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento 2 listas tríplices que foram encaminhadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, relatadas pela eminente ministra Isabel Galotti. É a lista tríplice número 0600-613-88, procedente de Maceió, Alagoas, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Na primeira lista são indicados como advogados para o provimento dos cargos de juiz na classe de advogado: Rodrigo Malta Prata Lima, Jamilson Santos de Farias, Helder Rodrigues Alcântara de Oliveira. Na segunda lista, são indicados os seguintes advogados: Milton Gonçalves Ferreira Neto, Luiz de Albuquerque Medeiros Neto, Igor Franco Pereira dos Santos. Como eu disse, essas listas foram encaminhadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para o provimento dos cargos de juiz efetivo na classe de advogado. Tem a palavra a eminente ministra relatora Isabel Galotti. Como já exposto, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os colegas na pessoa da nossa presidente, ministra Carmen Lúcia, em nome de quem cumprimento todos os presentes, representantes do Ministério Público, advogados, servidores e estudantes, desejando-lhes bom proveito nessa sessão. Como já relatado pela eminente presidente, são 2 listas destinadas ao preenchimento de 2 vagas de juiz titular da classe de advogado do TRE de Alagoas. Ambas as listas foram compostas por 3 juristas homens e, em 18 de agosto de 2025, o Dr. Helder Rodrigues Câmara de Oliveira apresentou desistência pela disputa da vaga de juiz da classe de jurista. E, no mesmo mês, o doutor Igor Pereira dos Santos também apresentou desistência da vaga de jurista. E eu passo ao voto. Conforme relatado, são 2 listas tríplices, em razão do término do mandato que ocorreu recentemente de 2 biênios,
do Dr. Rodrigo Malta Lima e Milton Ferreira Neto. A primeira lista é composta pelos doutores Rodrigo Malta Prata Lima, Jamilson e Helder Alcântara de Oliveira, e a segunda lista, os doutores Milton Ferreira Neto, Luiz Medeira Neto e Igor Pereira dos Santos, havendo a desistência de 2 deles. A partir da edição da Resolução 223.746 do corrente ano deste Tribunal, as listas formalizadas pelos Tribunais de Justiça devem observar a proporcionalidade na ocupação de percentuais iguais de cargos por advogadas e advogados naqueles órgãos judiciais eleitorais. Em questão de ordem decidida em lista, cujo número eu cito, da relatoria do ministro André Mendonça, na sessão administrativa de 19 de agosto do corrente ano, este tribunal assentou que o marco temporal para a incidência da citada resolução é a comunicação pelo TRE ao Tribunal de Justiça para indicação de advogados e advogadas para compor a lista tríplice, ato que deflagra o processo de escolha dos juízes que concorrerão à vaga no TRE. Na espécie, a comunicação do TRE de Alagoas ao Tribunal de Justiça de Alagoas, solicitando a elaboração das listas tríplices decorrentes do término dos biênios, primeiro biênio dos membros efetivos da classe dos advogados, ocorreu em 4 de abril de 2025 e, portanto, após a vigência da referida resolução. Assim, incidem nas presentes listas as regras de paridade de gênero. Nesse contexto, faz-se necessário estabelecer o alcance do disposto no parágrafo único do artigo 1º da citada resolução, que estabelece: as listas tríplices serão formadas sempre que possível com a participação de mulheres e homens nos tribunais regionais eleitorais com perspectiva interseccional de raça e etnia, proporcionando-se a ocupação de percentuais iguais de cargos por advogados e advogados naqueles órgãos judiciais eleitorais. Ao meu sentir, para a concretização da política afirmativa instituída pela citada resolução, não basta a formação de listas mistas, contendo 1 ou 2 mulheres entre os homens. Essa solução, ainda que possa formalmente atender a primeira parte do dispositivo, que diz: as listas tríplices serão formadas sempre que possível com participação de mulheres e homens nos TREs, não tem o condão de modificar o quadro de histórica subrepresentação feminina na composição dos tribunais eleitorais. Com efeito, a formação de listas mistas de jurista, com a inclusão de 1 ou 2 mulheres, dentre homens, pode cumprir formalmente o texto normativo, mas não assegura de forma efetiva o resultado da ação afirmativa na medida em que não há garantia de que a escolha recairá sobre componente do gênero com menor participação no tribunal, no mais das vezes o feminino. Para atender ao escopo da regra nela expressamente declarado, ou seja, proporcionar a ocupação de percentuais iguais de cargos por advogados e advogadas naqueles órgãos judiciais eleitorais, e assim realmente caminhar em direção ao ideal da paridade de gênero, ampliando as oportunidades de acesso de advogados aos cargos da Justiça Eleitoral, é necessário que uma lista seja composta exclusivamente por mulheres e a outra apenas por homens. Embora, obviamente, não sujeito a esta resolução, essa foi a solução recentemente adotada pelo Supremo quando da recente composição das 2 últimas listas de juristas para integrar o TSE, o que acabou por assegurar a presença da única mulher nessa bancada nas próximas eleições gerais. No mesmo sentido, foi a posição inicialmente adotada na composição da lista tríplice de juristas para o TRE do Rio, sob a relatoria do ministro André Mendonça, posteriormente reconsiderada essa deliberação em questão de ordem trazida por Sua Excelência,
ante a verificação de que se cuidava de lista cujo processo de formação for iniciado anteriormente à resolução em debate. No caso, a remessa de 2 listas compostas apenas por homem, como foi feito, contraria a citada resolução, esvaziando sua finalidade. Entendo, portanto, que, em observância ao que dispõe a resolução, ou seja, propiciar a ocupação de percentuais iguais de cargos por advogados e advogados naqueles órgãos eleitorais, é necessária que uma lista seja exclusiva de mulheres. Fixada essa premissa, no caso concreto, torna-se necessária a recomposição de ambas as listas. Em face do exposto, voto pela devolução das listas tríplices ao TRE de Alagoas para que sejam recompostas em conformidade com a resolução já citada do TSE, de modo que uma delas seja formada exclusivamente por advogados homens e outras exclusivamente por advogadas mulheres. É como voto. Então, a eminente ministra relatora vota no sentido de determinar a devolução das listas ao TRE de Alagoas para recomposição, conformidade com a resolução, para que uma delas seja formada exclusivamente por advogados homens e outra por mulheres. Eminente ministro vice-presidente. Presidente, primeiro cumprimentando Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, presidente desta Corte, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar todos os ministros do Tribunal e o vice-procurador-geral eleitoral, os servidores, os advogados, as demais pessoas presentes e, especialmente, os professores e estudantes do Centro Universitário Arnaldo Horácio Ferreira, de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, Centro Universitário Leonardo da Vinci de Indaial, Santa Catarina, e Centro de Estudos Superiores de Maceió, sediado em Maceió, Alagoas. Senhora Presidente, eu vou pedir vista e devolvo na terça-feira. E eu vou já adiantar o porquê do pedido de vista para a reflexão dos colegas. Primeiro, se eu fosse votar hoje, eu acompanharia a eminente relatora só com um reparo ao final. Eu não determinaria como as listas devem ser feitas, mas a aplicação literal da Resolução 23.646 de 2025, que nós acabamos de edificar, por algumas razões. Primeiro, esse é um caso em que temos 2 listas ao mesmo tempo, que pode não acontecer tão cedo. Diante desse aspecto, nós teríamos, eventualmente, acaso acolhida a proposta da eminente relatora, uma decisão não dentro de uma conformidade com a resolução que a gente acabou de aprovar. A resolução trata dessa inclusão de mulheres nas listas e não de formação totalitária. O CNJ prevê, mas expressamente exclui isso da seara eleitoral. Então, isso me causou uma preocupação. Segundo, eu acho que a gente precisa compreender um pouco como é que funciona esse processo. A sensação que eu tenho, me perdoem por isso, pela sinceridade, é que nós construímos um andar, esse andar é muito bom, que foi a resolução. E ela foi muito inteligente, porque ela não permite nenhum tipo de elisão. A lista é mista, simples assim, nós só aceitaríamos dessa forma. O problema é que eu compreendo absolutamente a preocupação da ministra Isabel Galotti. Nós não avançamos ainda na resolução para essa solução, lista integralmente feminina. Por que a minha preocupação? Porque talvez, se nós estivéssemos ali no mundo fenomênico, nós edificaríamos hoje o 2º andar desse grande prédio que a gente está tentando construir. Mas nós não estamos olhando o alicerce. Quem conhece como são formadas as listas nos TRS sabe que essa solução não vai resolver. E eu lhe digo por quê que não vai resolver. Você lembra quando nós discutimos aqui sobre os editais, que eu disse, não há edital na maioria dos tribunais. Tem tribunal que lança edital para inscrição, a maioria dos tribunais de justiça sequer lançam edital. E nós não temos jurisdição para determinar um tribunal de justiça o que fazer. Então, talvez, se amadurecêssemos essa ideia, e é uma preocupação que eu comungo com a eminente relatora, de concretizar essa participação, nós teríamos que criar uma solução no âmbito da nossa jurisdição, ou seja, no TRE. O que vai acontecer? Se a gente evolui, e eu discordo de evoluir através dessa jurisprudência, teria que ser numa resolução que vai ser revisada
provavelmente no final do ano, para dar um norte para todos os jurisdicionados brasileiros. Mas, como isso funciona na prática? Os tribunais de justiça, eles não têm, a grande maioria não lançam editais para inscrição. Então, o que acontece? As candidatas advogadas, elas vão ao Tribunal de Justiça, chegam na portaria e dizem: se eu quero informação, como é que eu posso me inscrever para essa vaga de jurista no TRE do meu estado? Mas olha, eu não sei lhe informar porque nós não temos edital, não foi baixado o edital. E 1 ou 2 dias depois, isso é levado em mesa numa sessão do plenário e os nomes são aprovados. Proveniente, Deus sabe lá de onde que eles vêm. Mas eles não vêm de uma consulta pública, de algo que garanta democraticamente a participação. Como nós não temos como chegar até o TJ, nós temos como fazer isso no âmbito do TRE. O TRE, assim que surgir uma vacância, ele pode baixar o edital, recolher nomes e encaminhar o ofício para o TJ com nomes inscritos. Aí a gente começa a garantir, de fato, a participação de pessoas que sonham com isso, que não conhecem nenhuma autoridade local, que não são parentes e desembargadores do Tribunal de Justiça e que podem se inscrever. E se a gente aguardar o TJ, isso pode eventualmente não acontecer. Vamos supor que hoje a gente aprove a proposta da eminente relatora. O que é que vai acontecer? Não é o que vai acontecer, que eu não tenho juízo de premonição, mas o que eventualmente pode acontecer. A postura do tribunal muda e nós vamos agora, no âmbito da lista para classe dos advogados, exigir uma lista totalmente feminina e uma outra masculina. Quem são? Nós estamos edificando um segundo andar sem prestar mais atenção no nosso alicerce. Da onde virão essas inscrições? Ainda que eventualmente seja formada a maioria no entendimento de Vossa Excelência, uma lista exclusivamente de mulheres. Essas inscrições advirão de onde? Então a gente pode sair de um campo ainda iniciático de tentar fazer uma lista que é o que contém a nossa resolução atual, para tentarmos concretizar mais essa participação. Mas essa participação vem de onde? Vem de alguém que é mais próxima de uma diretoria, do presidente, porque se eu não volto, não dou um passo atrás e publicizo esse processo, eu não permito inscrições de pessoas, por exemplo, do interior do estado, as advogadas mais combativas que tem, pessoas que participam Então, eu estou pedindo vista para tentar buscar uma solução que concretize essa preocupação da ministra Galotti, que efetive isso, mas sem permitir que algumas elisões possam fragilizar essa posição nossa. Então, eu só justificando o pedido de vista, porque é uma matéria muito sensível, e já trago na terça-feira. Claro. Né? Presidente, só porque o ministro Cássio, ao pedir vistas, que obviamente vai construir a solução, pautou o debate, eu queria apenas pontuar 2 questões para a reflexão que vai ser feita e trazer. A primeira reflexão, ministro Cássio, é que, embora seja correto e óbvio que a Justiça Eleitoral não tem jurisdição sobre os tribunais, existe, e a resolução que aprovamos tem esse papel, um fator indutor. Esse fator indutor, ele passa pela nossa compreensão e, obviamente, né, se esse for o entendimento da maioria, ao dizer que não basta apenas uma mulher para preencher o requisito, porque o objetivo final é que haja mais paridade, a própria situação de 2 listas juntas compostas por 4 homens e 2 mulheres, uma em cada. Não, 2 não pode, até nós já resolvemos isso na nossa Exatamente, lista. essa é a questão. Na então, lista que foi feita, que eu levei ao Supremo Tribunal. Sim, exatamente, que é exatamente em linha com o voto da ministra Isabel. Então, eu acho que sem interferir na atribuição do tribunal, há um espaço de sinalização da Justiça Eleitoral que é importante. E a outra questão... Ministro, eu ia dizer, se Vossa Excelência me permite, claro. Vou ouvir o final, como está funcionando? O que foi acordado pelo Tribunal Superior Eleitoral nas reuniões administrativas com os presidentes do TREs? Quando eles comunicam a vaga aberta pelo final do mandato
juiz na vaga de advogado, ele comunica qual é a composição. Desde março é assim. Então, ele comunica juntando a resolução e houve uma conversa nossa também com os tribunais de justiça para que eles soubessem que se viessem vagas inviabilizando esta paridade ou a presença de mulheres, seria devolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral se passasse pelo TRE. E aqui nesta assentada mesmo, no nosso plenário, nós tínhamos conversado exatamente por isso que é bom à vista, para tentar até eu mesmo poder encaminhar pela presidência isso que vem sendo praticado, e hoje até nós falamos sobre isso, que tivemos reunião dos presidentes de tribunais, alguns já têm paridade não apenas dos cargos de advogados, providos por advogados, mas porque já há em alguns tribunais desembargadores, principalmente do norte do Brasil, onde as mulheres nos tribunais de justiça é mais frequente, mas comunica-se com a resolução. E foi conversado com os tribunais de justiça que esta resolução, e nós temos assim, nós não podemos obrigar. Digamos que abra-se um período, os que abrem o edital, e que não compareça nenhuma mulher. E que aí haveria uma motivação para o Tribunal Superior Eleitoral não devolver, mas que nós fizemos até por indicação e conselho sábio de Vossa Excelência. Conversamos com a Ordem dos Advogados, porque nós não queremos uma instância a mais para mais burocracia, para que a Ordem dos Advogados fizessem junções, campanhas para que as advogadas participassem. Porque se elas não participarem, não somos nós que poderemos resolver. Então, só para deixar claro como está funcionando de março até agora. Está funcionando desse jeito. Os tribunais regionais eleitorais comunicam aos tribunais de justiça que há um cargo vago de juiz a ser provido por um advogado ou por uma advogada, que já há um advogado e, portanto, nos termos da resolução, haverá de vir uma lista com advogadas, ou que há, por exemplo, uma advogada e que, portanto, eles escolhem ou outra mulher ou homem, se eles quiserem. Mas isto vai, junto com o ofício do presidente do TRE, vai aos tribunais de justiça. E depois eu vou mandar isto como um papel para o ministro Cássio também juntar isso no voto, porque aí eu acho que nós precisamos realmente resolver. Estou devolvendo a palavra. Acho que eu apartei. Por favor, deixa a ministra Isabel falar, porque eu sigo minha líder e também sou da prosa. Então, por favor, ministra Isabel. Não, só para terminar, minha segunda observação vai exatamente nesse sentido, ministro Cássio, para a sua reflexão, que é a seguinte: nós assistimos aqui, todos nós, tanto da tribuna quanto recebendo advogados, que existe uma quantidade bastante relevante de advogadas eleitoralistas que volta e meia despacham. A sinalização da Justiça Eleitoral também é uma sinalização positiva para que as advogadas se apresentem. Né? O ministro Cássio mesmo pediu que fosse instada a OAB para isso. Exatamente. A OAB é um para que ela fizesse, principalmente pelas coordenadorias de mulher advogada, para que elas fizessem. O ministro Cássio, em março, me disse isso, e eu conversei com as 27 coordenadoras. O ministro Cássio, com isso eu termino, ele traz um ponto importante que a gente aprende, né? Eu não tenho lugar de fala, mas olhando isso, naquelas zonas de interdição, que são justamente os caminhos que bloqueiam o acesso das mulheres. Então, esse endereçamento é importante, a sinalização como incentivo e o desbloqueio das zonas de interdição. Ministra Galotti. Apenas para esclarecer o meu voto, eu não participei dessas reuniões administrativas com os presidentes, então eu estou me baseando só no que foi aprovado nesse plenário. Quanto à forma como as mulheres vão se habilitar, ou os homens, eu entendo que o problema de aonde tem se apresentar os candidatos, sejam homens ou as mulheres, esse problema não estava aqui em questão, e o que foi decidido por esse plenário, que o marco temporal seria o pedido do TRE para o Tribunal de Justiça. Então, o meu voto vai nessa linha, de considerar que o marco tempo, que há importância desse chamamento, porque foi posto em dúvida que se havia edital, eventualmente não houvesse edital,
e foi definido por esse tribunal que, após o pedido a comunicação pelo TRE ao Tribunal de Justiça, seria um marco temporal. Por outro lado, quanto a essa interpretação que eu entendi que seria acolhida, porque ela foi idealizada pelo ministro André Mendonça. Nessa lista do Rio, que houve em questão de ordem uma exclusão dessa parte do voto, não foi pelo mérito dela, foi porque se verificou que a lista do Rio era anterior a esse chamamento. Portanto, foi uma questão só de não se submeter à resolução. Aqui nós temos uma resolução, 2 listas posteriores. Então, entendo que está claro que ficou definido que seria o ofício do TRE pedindo a designação e não uma publicação de edital que nem se sabe se existiria em todos os TREs. E ficou decidido, portanto, eu penso que não está em questão aqui, embora sejam relevantíssimas essas ponderações. Isso não ficou resolvido como se daria a inscrição desses advogados ou advogadas. É um problema comum para ambos os sexos. Agora, esse caso aqui, como também pontuou o ministro Cássio, é bem específico porque são 2 vagas simultâneas. E é por isso que eu acolhi a sugestão do voto do ministro André Mendonça, que acabou sendo revista em questão de ordem, não pelo mérito dela, mas sim pela data da resolução, que fora uma lista só de um sexo e a próxima lista, alternadamente, seria só do outro sexo. Isso porque seria a única forma efetiva de propiciar a existência de mulheres é que haja uma lista só de mulheres. Eu almejo um dia em que essa paridade vá em favor dos homens, que seja necessário uma lista só de homens, porque a maioria haveria mulher em condições numéricas equivalentes. Mas o que temos hoje é que, normalmente, as listas vêm mais masculinas. Então, o que eu fiz aqui foi exatamente reproduzir o voto do ministro André Mendonça, que não suscitou essa discussão, considerando que deveriam ser alternadas. Então, o que eu proponho no meu voto é que sejam alternadas, uma de homem, uma de mulher, uma de homem e uma de mulher. Como? Isso tendo em vista o objetivo expresso na resolução, que é propiciar a paridade. Penso que, se for uma lista mista, não vai propiciar, porque não se sabe quem o presidente da República irá escolher, qual gênero. E, de qualquer forma, eu só propus, nesse caso, 2, uma de cada sexo, de cada gênero, porque tem 2. Se não fossem 2 vagas ao mesmo tempo, o que eu iria propor é o que o ministro André propôs, e que aqui seria válido, porque aqui ambas são posteriores à resolução. Eu penso, portanto, que elas devem ser alternadas, mas que, nesse caso presente, como elas são simultâneas, aqui já se põe a questão de ser uma de cada gênero. Mas eu acho que é muito útil o pedido de vista do ministro Cássio para que seja, talvez, até feita uma nova resolução, deixando isso mais explícito. Agradeço a atenção. São 2 registros. Senhora presidente, de fato, a preocupação que eu tive de como se inscrever, ela não está em discussão, mas ela é elemento fundamental para a concretização dessa busca. É assegurar direito sem ter um protocolo para se inscrever, não assegura direito. E o que ocorre na maioria dos tribunais de justiça é não existe um procedimento. Essas listas chegam em mesa. As pessoas que querem postular, elas não sabem como. Então, isso é muito relevante, em que pese está refletindo para atualizar a resolução. Minha preocupação é, Sua Excelência, quando conclui, em face do exposto, voto pela devolução das listas tríplices ao TRE de Alagoas para que sejam recompostas na conformidade da resolução 23.746 de 2025. A resolução não diz isso. Então, a minha preocupação é, esse é um caso específico que iremos julgar em razão, como bem disse a relatora, de existirem aqui 2 listas, entremente 2 listas ao mesmo tempo. Ou isso será o norte a ser seguido em todas as outras? Porque, na conformidade com a nossa resolução, não é bem isso que diz a resolução. Então, a gente precisa refletir. Vamos avançar agora
em relação à resolução, ou vamos julgar um caso pontualmente e aguardar a revisão das resoluções. Mas as resoluções desse ano que precisam ser revistas são as das eleições, Das não eleições. é essa. Sim, mas não é essa. Não. Porque essa é de administração. Mas ela pode ficar permanente. Ela pode avançar até agora, se for o caso. Diante de um julgamento. Ela não entra naquelas resoluções que são revistas. Então, eu acho que se tiver que pensar... Ela tem que refletir para saber se a gente vai realmente... Seja lá o que for, porque até o final do ano nós teremos outras. O que é certo é assim, é bom o pedido de vista para pensar. Agora, acho que a resolução, e aí é que é a etapa de vista para todo mundo analisar, nós já estamos praticando desse jeito, tanto que aqui no Tribunal Superior Eleitoral, que foram 2 vagas simultâneas também, que vão para o Supremo Tribunal Federal e que nem se submete às nossas resoluções, mas que todas as senhoras e senhores sabem que eu firmei posição no sentido de que sim, tinha que ser uma só de homens e uma de mulheres, porque, a não ser assim, não adianta eu imaginar que ia mudar alguma coisa. Não ia. Não ia. Até porque havia ótimos candidatos, realmente, entre homens e mulheres. Se nenhuma lista só, nem lista quádrupla, como já foi feita, que acaba enganando, porque aí, realmente, tem essa instância que o ministro Cássio, o vice-presidente, fala. Então, eu indago dos senhoras ministras, senhores ministros, se aguardam o pedido de vista e proclamo o resultado provisório, que após o voto da relatora, que era no sentido da devolução das listas ao Tribunal Regional de Alagoas, para recomposição em conformidade com a resolução 23.746, sendo uma formada só de homens e outra só de mulheres, antecipou o pedido de vista do eminente ministro vice-presidente, Cássio Nunes Marques, aguardo os demais. Apregou para continuidade de julgamento a lista tríplice número 0600-027-51, procedente de Florianópolis, Santa Catarina, relatada pela eminente ministra Estela Aranha e que está com o pedido de vista da ministra Isabel Galotti. Neste caso, o interessado é o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, sendo advogados indicados Débora Fernanda Gadotti Fará, Carolina Gabriela Fogaça Vicari Eng, José Sérgio da Silva Cristóvão. Esta lista foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral Catarinense para o provimento de cargo de juiz efetivo na classe de advogado e na sessão de 28 de agosto, após o voto da ministra relatora Estela Aranha, que determinava o encaminhamento da lista tríplice ao presidente da República para nomeação, antecipou o pedido de vista à ministra Isabel Galotti, aguardando os demais. Tem a palavra agora para o seu voto vista a eminente ministra Isabel Galotti. Agradeço, senhora presidente, pedir vista para um exame mais próximo do caso, mas penso que, de fato, não há nada a acrescer ao voto da eminente ministra Estela Aranha, porque não houve impugnação a essa lista, houve parecer favorável da assessoria, estando, portanto, preenchidos os requisitos para seu encaminhamento ao Poder Executivo. Então, a ministra Estela Aranha tinha votado no sentido de determinar o encaminhamento ao presidente da República por estarem cumpridos os requisitos legais. E agora, a ministra Isabel Galotti, que tinha pedido vista, encaminha-se no mesmo sentido. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista tríplice ao senhor presidente da República para escolha e nomeação do advogado indicado. E, portanto, eu agradeço a participação do diretor-geral da Secretaria do TSE, doutor Miguel Parisi. Declaro encerrada a sessão administrativa, imediatamente aberta a sessão jurisdicional. Convido o senhor secretário, doutor João Paulo Oliveira, para tomar assento no plenário. Solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 11 de setembro de 2025. Presidência em exercício do senhor ministro Nunes Marques, vice-presidente. Presentes à sessão, os senhores ministros Dias Toffoli, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Ausências justificadas da senhora ministra Carmen Lúcia, presidente, e do senhor ministro André Mendonça. Às 10h14 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 6 processos e a sessão foi encerrada às 10h37. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada.
Apregou da relatoria do eminente ministro André Mendonça o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-505-04, procedente de Mogi Guaçu, São Paulo, sendo agravante o Partido Liberal, PL Municipal, e agravados Rodrigo Falsetti, Marcos Luiz Tucumantero. É um agravo interposto contra a decisão do eminente ministro relator que mantivera acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Paulista, confirmando a sentença que julgara improcedente a ação de investigação judicial eleitoral por alegado abuso de poder político e conduta vedada nas eleições de 2024. Com a palavra, o eminente ministro André Mendonça, relator. Renovando os cumprimentos, senhora presidente, eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, conforme bem apregoado, trata-se de agravo regimental interposto pelo Partido Liberal do município de Mogi Guaçu, estado de São Paulo, contra a decisão pela qual eu neguei seguimento ao agravo no recurso especial eleitoral. Neste caso, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo confirmou a sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na ação de investigação judicial eleitoral, por considerar que não houve a comprovação das condutas ilícitas que haviam sido imputadas na petição inicial. Essas condutas, de acordo com a parte autora, consistiriam na doação de terrenos em ano eleitoral para um clube e uma igreja no município de Mogi Guaçu. Eu neguei seguimento ao recurso sob o fundamento constituído na súmula 24 do TSE, uma vez que o acórdão da Corte Regional Paulista assentou que não houve doação de bens, mas sim atos administrativos de permissão e concessão, inclusive com previsão de contrapartidas. Assim, para concluir de forma diversa, ou seja, de que teria havido doação ilícita em ano eleitoral, seria necessária a revisitação dos elementos probatórios constantes dos autos, o que é inviável no âmbito de recurso especial eleitoral. Nas razões recursais, o partido agravante refuta a incidência da súmula 24 e reitera que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 73, parágrafo 10 da Lei das Eleições, artigo e dispositivo este que veda que no ano eleitoral haja distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração, salvo em hipóteses taxativamente previstas, que, na visão do recorrente, seriam inexistentes no caso concreto. No voto que já compartilhei com os eminentes ministros, eu ressalto que, ao contrário do que sustenta o partido agravante, não há como adotar-se conclusão distinta a que chegou o TRE de São Paulo, sem se fazer o exame, ou reexame, melhor dizendo, probatório. E, nesse sentido, eu extraio da letra do acórdão recorrido que os atos questionados foram, abro aspas, regularmente processados com fundamento em legislação municipal e em processos administrativos iniciados antes do ano eleitoral, fecho aspas. Exatamente por isso, eu ratifico neste meu voto a incidência da súmula 24 do TSE. Por fim, resta sedimentado neste Tribunal Superior o entendimento de que a condenação em sede de ação de investigação judicial eleitoral demanda juízo seguro sobre os elementos de prova, os quais não estão presentes neste caso, o que atrai também a incidência da súmula de número 30 do TSE. Por estas razões, senhora presidente, eminentes ministros, eu voto no sentido de se negar provimento ao agravo regimental. O eminente ministro relator nega provimento ao agravo e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento o agravo regimental
no agravo em recurso especial eleitoral número 0600548-88, procedente de São Francisco do Conde, Bahia, relatado pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, sendo agravantes Coligação Coragem para Mudar e outra, e agravado Marivaldo Cruz do Amaral. Este agravo foi interposto contra a decisão do relator, que manteve acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Baiano, confirmando a sentença que julgou parcialmente procedente representação por impulsionamento de propaganda eleitoral negativa nas eleições de 2024. Eu passo a palavra ao eminente ministro relator. Excelentíssima senhora ministra presidente, reiterando os cumprimentos aos ministros e às ministras, agregando meu cumprimento ao subprocurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa, ao secretário da sessão, Dr. João Paulo, e fazendo agora a saudação aos professores e estudantes do Centro Universitário Haroldo Horácio Ferreira de Eduardo Magalhães, ao Centro Universitário Leonardo da Vinci de Indaial, Santa Catarina, e ao Centro de Estudos Superiores de Maceió, nas Alagoas. Como apregoado, trata-se de agravo regimental contra a decisão que proferi, no meio do qual negava seguimento ao agravo em recurso especial, nos termos do artigo 36, parágrafo 6º do regimento interno deste Tribunal Superior Eleitoral. O agravo regimental é tempestivo e a negativa de seguimento do agravo recorrida baseava-se nos seguintes fundamentos: incidência da súmula 26 do TSE, tendo em vista que não houve impugnação dos fundamentos da decisão regional da presidência do Tribunal ACO, fazendo recair as súmulas 30 e 72. B, a impossibilidade de revisão de fatos e provas em relação ao conteúdo impugnado. E C, a compatibilidade do entendimento do regional com a jurisprudência do TSE. Em que pese mencione genericamente argumentos contrários à decisão, as agravantes não impugnaram os fundamentos da mesma, o que atrai, reitero, de novo a incidência da súmula 26. Com efeito, não consta das razões recursais indicação de qual trecho do acórdão estaria sendo analisada a alegada ofensa ao artigo 29, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.610, razão pela qual não foi devidamente infirmada a antes aduzida incidência da súmula 72 deste superior. Na realidade, a esse propósito, as agravantes partem da premissa equivocada de que o requisito do pré-questionamento estaria meramente satisfeito pelo exame da matéria na decisão denegatória do recurso especial, proferida pela presidência do Tribunal ACO. Porém, como se sabe, tal requisito impõe que o tema tenha sido debatido pelo colegiado do Tribunal Regional Eleitoral por ocasião do julgamento da ação ou recurso de sua competência, e não em mera abordagem sintética da decisão de admissibilidade. De igual modo, não há no recurso a indicação de quais as premissas fáticas presentes no aresto regional que permitam a pretendida revaloração jurídica, notadamente quando se considera o fato devidamente ressaltado na decisão agravada de que o inteiro teor da mensagem discutida dos autos não restou do aresto regional, ou seja, também a relação de incidência da súmula 24, sobre a qual as agravantes não se desincumbiram do ônus da dialeticidade recursal. E tampouco, na origem, embargaram da decisão para que fosse, então, incorporada, se não esta mensagem, incorporada a dialeticidade recursal daquele recurso contra o qual se retirou o recurso agora de admissibilidade denegada. Por fim, a partir da moldura fática fixada na origem, não se demonstrou como seria possível afastar a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que, de acordo com o artigo 57C da Lei das Eleições, o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é permitido com a finalidade de promover ou beneficiar candidatos, e aqui cito a manancial jurisprudência desta Corte.
Ainda que não fosse pelos óbices agravados, é importante dizer que a ausência da transcrição do conteúdo impugnado sequer foi objeto de embargos de declaração e a análise pretendida no recurso obrigaria esse superior a revolver matéria probatória constante do processo que, insisto, não veio versada no acórdão recorrido. Portanto, o meu voto é no sentido de não conhecer o agravo regimental interposto pela coligação Coragem para Mudar e também por Rosângela Valentim de Jesus. É como eu voto. Eminente ministro relator, não conhece do agravo, como vota a eminente ministra Estela Aranha. Boa noite, presidente. Cumprimento e estendo os seus cumprimentos aos nossos colegas. Eu acompanho o relator para não conhecer o agravo regimental. Agradeço a Vossa Excelência e como voto o eminente ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques. Com o relator, presidente. Eminente ministro André Mendonça, como vota? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Como vota a eminente ministra Isabel Galotti? De acordo. Obrigada. Como vota o eminente ministro Antônio Carlos? Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência. Peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos e uma saudação especial aos professores e alunos que nos visitam. Sejam muito bem-vindos. Eu desejo a todos uma excelente noite. Eu estou acompanhando o voto do eminente relator. Também eu acompanho o voto do ministro relator e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo interno nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento as 4 listas dessa pauta. Elas foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário. Os processos foram previamente divulgados na internet. A lista número 1 é relatada pelo eminente ministro André Mendonça. São 3 processos de agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral, aos quais o eminente ministro nega provimento. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatada pelo eminente ministro Isabel Galotti. São 3 processos também em agravo em recurso especial eleitoral, aos quais a eminente ministra nega provimento e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto da relatora. Lista número 1, de relatoria do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, é um agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral, do qual não conhece o eminente relator. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Lista número 2, relatada pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, são 2 processos de agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral, aos quais o eminente ministro nega provimento. E eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros se há alguma urgência, alguma matéria a ser posta em mesa para ser resolvida. E não havendo, antes de terminar, eu anuncio que na próxima quinta-feira, portanto 9h30, os ministros titulares e os ministros substitutos desta casa farão um plantio de árvore na véspera do dia da árvore, portanto, que alguns agora dizem que é no dia 21, porque é o dia da início da primavera, e nós esperamos que a democracia brasileira esteja vivendo um período de primavera, apesar de algumas pequenas chuvas mais fortes, mas tudo passa. E eu estou convidando, especialmente servidoras e servidores, todos que pudessem estar, como uma demonstração do nosso empenho e cada vez mais semear árvores para nos prover de bons frutos e sombras, como queremos aqui na nossa atividade, semear o direito para colher uma sociedade mais justa. Eu agradeço a todas e todas, não havendo mais nenhum processo e nenhuma urgência posta pelos senhores e senhoras ministras, eu agradeço a presença, desejo uma excelente noite a todas e todos e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada.
O Direto do Plenário fica por aqui. Até a próxima sessão.